Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos dar início à nossa já tradicional imersão na clínica junguiana dos fins de semana, né? Na verdade, essa imersão ocorre o tempo todo, porque como de segunda a sexta eu atendo os pacientes, né? Acabei de atender um paciente agora, por sinal, esse atendimento vai refletir muito nesse mini curso que nós vamos ter esse fim de semana. Como de segunda a sexta eu tenho uma rotina normal de psicólogo, de atender pacientes e tal, de estar na clínica, eu aproveito os fins de semana para compartilhar um pouco dos casos clínicos e para falar um pouco sobre a clínica junguiana, né? De modo a trabalhar todas as questões da clínica junguiana a partir dos minicursos, que são minicursos relâmpagos, né? São minicursos que visam a iluminar, esclarecer um ponto, tá? Da clínica junguiana. Esse ponto sempre está sendo vivido por mim aqui na clínica, né? Eu não consigo pensar aquilo que eu não consigo sentir, né? E sentir para mim significa viver, tá? Não é que eu não possa pensar algo da qual eu não tive a experiência e nem eu não consiga pensar algo que eu não tenha vivido ou sentido, tá? Mas é que quando eu penso algo que eu não vivi, quando eu penso algo que eu não senti, eu penso sem qualidade. Eu penso apenas de um ponto de vista formal, de um ponto de vista formalista sem experiência, tá? E no caso da clínica junguiana, é uma clínica prática, é uma clínica pragmática, é uma clínica empírica, tá? E todas as nossas conversas, no fim das contas, são conversas feitas a partir da experiência clínica. Esse canal, todo ele, é gravado na minha clínica, aqui, a clínica do Espaço Sincronicidade, tá certo? E não é em qualquer lugar da minha clínica, ou seja, é no corredor da minha clínica, certo? Por que no corredor da minha clínica? Por que não no sofá, eu sentado no sofá falando, eu sentado numa poltrona, na posição de terapeuta, né? Na poltrona grande sentado, falando, na posição de terapeuta. Eu já fiz até alguns vídeos assim no canal, mas para falar de poesia, recitando poesia, enfim. Não para fazer minicursos, né? Porque no corredor da clínica, especificamente, né? Você vê que aqui na parede tem um quadro que é a borboleta, né? Com as cores do Carnaval do Recife. Essas talhas aqui representam as ladeiras de Olinda. E aqui em cima, porque não dá para ver, representa a cidade do Recife também, né? Nós, recifenses, somos muito telúricos, né? Somos muito da terra. Incorporamos isso para a cultura popular, né? É muito comum do pernambucano, é muito comum do recifense isso. Mas por que no corredor da clínica? Você vê que quando eu falo, não tem, por exemplo, livros por trás, né? Para dizer, olha, é o psicólogo intelectual, é o psicólogo que lê muito, que pensa muito, que escreve muito. Eu tenho 3 pequenas bibliotecas aqui na minha clínica. A primeira fica na recepção, a segunda fica no consultório 1 e a terceira fica entre o consultório 2 e a cozinha, que é onde fica a parte maior dos livros, né? Ou seja, eu não fiz nenhuma alteração na clínica para colocar os livros na parede, colocar uma estante por trás de mim para falar com os livros ao fundo. Não passar aquele marketing, né, do psicólogo intelectualizado. De fato, a minha preocupação também não é essa, tá? É conversar com vocês no corredor da minha clínica. Aqui é um consultório, ali já é outro consultório, né? Aqui é a entrada para os consultórios, certo? Porque eu sempre quero que a minha fala, até porque eu estou na clínica, estamos na clínica, certo? Eu sempre quero que a minha fala tenha um conteúdo clínico, tenha um sentido clínico. É por isso que eu fiz o acordo com vocês, né? De que seja aquilo que eu falar aqui que faça sentido para você, certo? Se não fizer, não fez, né? Você fala que, Álvaro, isso não faz sentido, tá? Mas seja qual for o sentido, esse sentido que a gente está construindo junto, que seja o sentido clínico, né? Que seja o sentido vivenciado clinicamente. É por isso que eu sempre trago casos clínicos para os minicursos, né?
porque eu sempre percebi que essa é uma das fragilidades, um dos calcanhares de Aquiles dos Jungianos, que é falar sobre muita coisa, né? Não, porque não sei o quê, porque epistemologia, antropologia, filosofia, porque não sei o quê, porque etnologia, porque não sei o quê, porque mitologia, e não citar o aspecto vivencial, não citar os casos clínicos, né? Quando eu estudava na graduação, eu queria muito que existisse um canal no YouTube sobre Jung com formação continuada, ou seja, todo fim de semana um mini curso, todo fim de semana um tema, todo fim de semana algum assunto, né? Que eu pudesse me dedicar, que eu pudesse estudar e completar aquilo que eu não via na graduação, porque Jung é pouco visto na graduação, né? Em 5 anos de curso, de graduação, eu vi Jung 3 vezes, né? E aí, se eu tivesse um canal com mini cursos periódicos, sempre falando de temas, isso teria facilitado muito a minha vida. Então, esse canal tem o objetivo, claro, de tocar todos aqueles que se interessam pela clínica do Jung, mas também de falar com estudantes de graduação que querem conhecer mais Jung ou até que precisam desse conteúdo para fazer uma prova, para estudar para um trabalho, né? Ou seja, esse canal tem essa missão. E eu já combinei com vocês também que enquanto eu viver ou enquanto existir YouTube, certo? Esses mini cursos vão existir todos os fins de semana. O que é que isso significa? Significa que se eu viver mais de 10 anos e existir YouTube mais de 10 anos, pelos próximos 10 anos, todo fim de semana vai haver um mini curso aqui sobre a clínica do Jung. Então, se eu viver mais 20 anos e se existir YouTube por mais 20 anos, pelos próximos 20 anos, todo fim de semana vai ter um mini curso aqui no canal sobre a clínica do Jung. Tá certo? E aí eu já ouvi comentários do tipo, poxa, é muito conteúdo e aí eu tô com dificuldade de acompanhar porque eu ainda tô no mini curso Deus como Agente de Cura, eu ainda tô assistindo o mini curso Como Aplicar o Método de Jung e a Psicologia Clínica, que foram os primeiros mini cursos, né? Eu ainda tô assistindo o mini curso, comecei agora, a função dos símbolos na cura da alma. Não tem problema. Por quê? Porque como o YouTube é um grande arquivo de vídeos, eu estou fazendo esses vídeos no YouTube para que eles fiquem arquivados, para que na hora que você puder, você possa assistir. Porque eu assisto vídeos, gente, aqui no YouTube, que foram publicados 10 anos atrás, né? Que foram publicados 7 anos atrás, 8 anos atrás. Então, esse mini curso de agora, por exemplo, pode ser que daqui a 5, 6, 7 anos as pessoas assistam ainda, né? É, E você pode ir assistindo, assim, eu também faço questão que os minicursos sejam rápidos, né, seja minicurso relâmpago, porque fica mais fácil de assistir. Tem gente que maratona, eu acho massa. A menina falou, eu tô maratonando os minicursos, tô assistindo vários minicursos, vários, vários, vários. Às vezes pego 10 vídeos, assisto tudo de uma vez, no único fim de semana, às vezes 2 minicursos no fim de semana. É ótimo, tá certo, ótimo. Fico muito feliz, tá certo. Ah, o mini curso desse fim de semana vai ser sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo, tá certo? Que é uma obra fundamental do Jung, né? Lembrando que é um tema fascinante, certo? Mas lembrando, eu até conversei com a menina também aqui no canal, que ela perguntou sobre a edição das obras do Jung. As obras do Jung foram organizadas não de ordem de forma cronológica, mas sim por temas, né? Então vai ter temas dentro dos volumes que não dialogam muito entre si. É por isso que é necessário fazer uma demarcação, fazer uma seleção daquilo que a gente vai falar. Eu gostaria precisamente de falar sobre arquétipos, porque existe uma grande necessidade de conhecimento científico desses assuntos. As pessoas confundem muito o conceito de arquétipo. Vamos conversar sobre arquétipo. As pessoas confundem muito quando vão falar de arquétipo. E eu gostaria de falar de inconsciente coletivo, a partir de um ponto de vista científico, certo? Que é o ponto de vista que o Jung construiu, né? Essa questão da demarcação, gente, eu fico olhando ali porque é o cronômetro, né? Porque quando dá 15 minutos eu fecho o vídeo, né? Já justamente para ficar com uma quantidade de tempo boazinha, não falar demais, não passar 20 minutos, meia hora falando, né? Para ser de fato um mini curso relâmpago. Então eu fico olhando o cronômetro para quando é 15 minutos eu encerrar. A questão da demarcação, gente, é porque é o seguinte, o Jung é um autor muito polissêmico, certo? E aí é comum que pessoas de outras áreas
se interessam pelo Jung. Eu até percebo que é mais fácil pessoas de outras áreas se interessarem pelo Jung do que os próprios psicólogos, certo? Parece que pessoas de outras áreas se interessam mais pelo Jung do que os próprios psicólogos se interessam pelo Jung, né? E aí é massa. Eu mesmo, a minha área de formação original não é psicologia, é a sociologia, né? Basicamente, eu sou sociólogo também. Estudei muito antropologia, ciências humanas e tudo. Passei muitos anos nesse universo, né? Acho que 2 décadas basicamente estudando as ciências humanas, tudo. E a sua relação com a filosofia, né? E também com a religião, né? E aí me tornei psicólogo, né? E aí me tornei psicólogo junguiano, certo? Então eu também tinha um olhar de quem veio de outra área, né? É comum isso. Mas aí qual é o problema? O problema é que como existem várias áreas, filosofia, epistemologia, historiografia, né? Espiritualidade, né? Mitologia, existem várias áreas que estão ali e que interessam a clínica do Jung. As pessoas tendem a enxergar o Jung a partir do seu próprio, de sua própria área, o que é comum, e a projetar a sua área na demarcação que o Jung fez, que é psicológica. Como assim? Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte: você é filósofo, certo? Você pode ter uma leitura filosófica da obra do Jung? Pode. Você é psicanalista, você pode ter uma leitura psicanalítica da obra do Jung? Pode. Você é espiritualista, você pode ter uma leitura espiritual da obra do Jung? Pode, certo? Desde que você respeite a demarcação que o próprio Jung deixou. Porque se você é filósofo e você quer ver na psicologia do Jung uma filosofia que ele tenha construído, você não vai encontrar, porque Jung não construiu filosofia. Jung não construiu um sistema filosófico, os conceitos de Jung não são conceitos filosóficos. E aí, se você trata a obra do Jung de modo filosófico, você diz: olha, gente, isso aqui não é da marcação de Jung, mas é a forma como eu entendo Jung. Tá certo? Tranquilo. Se você quer ter uma visão espiritualista da obra do Jung, quer misturar os conceitos empíricos e descritivos, os conceitos do Jung, na clínica do Jung, com a espiritualidade, aí você diz: olha, gente, isso aqui não é a demarcação que Jung criou, não é a demarcação do Jung. Isso ficou muito claro no último mini curso que eu fiz sobre os fundamentos psicológicos da crença nos espíritos. Mas, já que eu sou espiritualista, não sei o que, então eu quero ter uma visão espiritual. Não tem problema. Desde que você reconheça que aquilo não é Jung. Aquilo é uma contribuição sua, aquilo é uma criação sua, a partir daquilo que você entendeu da obra do Jung, certo? Porque o Jung deixou uma demarcação muito clara dos fenômenos que ele sempre queria estudar, que são fenômenos psicológicos, e essa demarcação é compensada por um trabalho de amplificação, ou seja, de observação de paralelos, de construção de paralelos, tá certo? Por sinal, arquétipo, gente, é um sinônimo, tá certo? Para paralelos, né? Porque quando a gente vai estudar os arquétipos, a gente vai estudar os paralelos. Os paralelos de quê? De processos psicológicos que perpassam, que atravessam a nossa alma e que vêm da cultura, né? Que estão imersos na nossa vida, tá certo? Então, assim, é essa a dica que eu dou, né? Ou seja, vamos estudar a demarcação que o Jung deixou e vamos estudar o inconsciente coletivo a partir de um ponto de vista científico. Eu vou falar para vocês como é que se faz isso, como é que se estuda arquétipo de um ponto de vista científico, e não filosófico, e não espiritualista, e não epistemológico também, embora tudo isso contribua com a enriquecer nosso conhecimento. Falar para vocês como é que se estuda o inconsciente coletivo de um ponto de vista científico, como é que Jung fez para chegar lá, o método do Jung, etc. O que são arquétipos? Vocês vão ver nesse mini curso o que são arquétipos, tá certo? Então, a gente vai ter uma conversa sobre arquétipos, tá certo? E vamos falar sobre mitos, contos de fada, né? Rapidamente, né? Mas vamos falar. E vamos falar também um pouco sobre algo que eu estou vivenciando aqui na clínica com um paciente meu, tá aí em Portofino dos Casos Clínicos, que é o monomito. O monomito, basicamente, consiste em um mitologema fundamental e subjacente a todos os mitos possíveis, a todas as narrativas possíveis, né? Então, o monomito conta a história de todas as histórias, que é a tua história, certo? Todas as histórias, todas as jornadas do mundo, todas as narrativas, de algum modo, são máscaras, são representações simbólicas de uma única história que é contada, que é a história
do desenvolvimento da consciência, do despertar da consciência, do desenvolvimento da consciência e de como essa consciência faz para chegar ao si mesmo, passando por milhões de peripécias e de aventuras, tá certo? E de milhares, infinitas possibilidades de paralelos com todo o patrimônio cultural humano, de representações coletivas que são arquétipos no sentido psicológico, traduzidos sob a forma de organização cultural, né? E de símbolos e de estrutura social, certo? Então, convido vocês a essa jornada, que vai ser um pouco a jornada monomítica, tá certo? E, por favor, compartilhem os vídeos, divulguem e principalmente comentem para que a gente possa ir conversando e desenvolvendo cada vez mais os minicursos e o significado desses minicursos para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.